Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia, povo de Deus. Excelente sexta-feira, que dia lindo, que dia maravilhoso. E a palavra do Senhor diz, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nesta manhã, tome posse da vida eterna, tome posse das bênçãos, das promessas, das vitórias do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus nesta manhã. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Senhor, neste momento de oração, ó Deus, nós clamamos a Ti nesta hora. Nós clamamos a Ti, ó Deus, neste momento, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas fraquezas, pedindo ao Senhor perdão, Senhor, pelas nossas palavras. Perdoai, Senhor, este querido ouvinte, perdoai, Senhor, esta querida irmã, perdoai, Senhor, esta família, este lar, esta casa. Senhor, que neste momento, ó Deus, o Senhor possa olhar para cada um que está clamando agora, o Senhor possa olhar, Senhor, para cada um que está buscando neste momento. Meu Deus, quantas pessoas, ó Pai, que estão pedindo neste momento a sua graça, que estão pedindo neste momento, ó Deus, a sua compaixão, que estão pedindo neste momento, ó Deus, a sua misericórdia. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito da verdade, vai visitando, Senhor, a cada vida, vai visitando, Senhor, a cada lar, a cada família, vai visitando, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã. Senhor, perdoai os nossos pecados, perdoai, Senhor, as nossas falhas, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, as nossas transgressões, perdoai, Senhor, as nossas obras. Meu Deus, venha nos perdoar agora. Nós reconhecemos, ó Deus, o quanto somos falhos, nós reconhecemos, ó Deus, o quanto somos pecadores, nós reconhecemos, ó Deus, o quanto nós somos pequenos, mas mesmo assim somos teus, ó Pai. Perdoai este querido ouvinte, perdoai este querido irmão, perdoai esta querida irmã, perdoai, Senhor, os teus servos, perdoai, Senhor, as tuas servas, perdoai, Senhor, os que clamam nesta hora. Nós não somos merecedores, ó Pai, de tamanha bondade, nós não somos merecedores, ó Pai, de tamanha misericórdia, nós não somos merecedores, meu Pai, de tamanho amor, mas mesmo assim, ó Pai, nós te pedimos, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia deste querido irmão, tem misericórdia desta querida irmã, tem misericórdia dos teus servos, tem misericórdia, ó Deus, das tuas servas, tem misericórdia, Senhor, dos teus eleitos, tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajuda-nos segundo a sua misericórdia, ajuda-nos segundo a sua graça, ajuda-nos segundo o seu favor, ajuda-nos segundo a bondade do Senhor. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, tenha misericórdia deste irmão, Senhor, tem misericórdia desta irmã, Espírito de Deus, tem misericórdia desta irmã, Espírito da verdade, Deus vivo, Deus de poder, Deus de maravilha. Quantos estão orando agora, meu Pai? Quantos estão pedindo neste momento o livramento, ó Pai? Quantos estão pedindo, Senhor, o livramento? Quantos estão pedindo, Senhor, a porta de emprego? Quantos estão pedindo, Senhor, a porta de saúde? Quantos estão pedindo a porta da prosperidade? Quantos estão pedindo, Senhor, a porta da multiplicação? Que neste momento, ó Deus, o Senhor venha prosperar o teu servo, que neste momento, ó Deus, o Senhor prospere a tua serva, o Senhor prospere os seus filhos e os teus ungidos. Meu Deus, a maior prosperidade é a prosperidade espiritual. A maior prosperidade, Senhor, não é aquela que o ladrão pode roubar, não é aquela que a traça pode destruir, não é aquela que o inimigo pode derrotar, mas a maior, Senhor, riqueza
fraqueza, é a nossa vida, é o nosso nome escrito nos céus, no livro da vida. Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor vem estender as tuas mãos de graça. O Senhor vem estender as tuas mãos de poder, cortando, Senhor, todo obstáculo, todo embaraço. Em nome de Jesus Cristo, no caminho dessa mulher, embaraço no caminho deste homem, embaraço nesta família, embaraço neste lar, embaraço nesta vida conjugal. Meu Deus, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós não somos nada, nós não somos nada. Senhor, se somos alguma coisa, é por causa da tua graça. Se somos alguma coisa, é por causa da sua misericórdia. Se somos alguma coisa, é por causa do seu poder. Se somos alguma coisa, é porque o olhar do Senhor está sobre mim, é porque o olhar do Senhor está sobre este irmão. E a tua palavra diz, ó Pai, a tua palavra nos afirma dizendo: se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivera conosco, ora diga Israel, Satanás já teria nos consumido vivo, Satanás já teria nos destruído. Por isso, Pai eterno, Pai de poder, Pai de misericórdia, venha trabalhar em nosso meio, venha trabalhar na vida dos teus servos, venha trabalhar na vida dos teus ungidos, venha trabalhar na vida dos teus eleitos, ó Pai. Arranca, Senhor, os obstáculos, arranca, Senhor, as ciladas malignas, arranca, Senhor, o poder da morte, arranca oh meu Deus, arranca todo o mal, arranca toda a destruição, ó Pai, que queira vir contra esta pessoa. Nós estamos orando porque todos nós somos fracos, ó Pai, todos nós somos falhos, todos nós somos limitados. A fraqueza nos mostra o quanto nós precisamos da sua ajuda. A fraqueza nos mostra o quanto nós necessitamos da tua misericórdia. Senhor, nós não conseguimos prosseguir sozinho, nós não conseguimos cuidar das nossas famílias sozinhos, nós não conseguimos ter um relacionamento saudável sozinho, nós não conseguimos vencer o medo, o desânimo e a dor sozinhos. Senhor, nós não conseguimos nada sozinho. É por isso, Pai, que nós necessitamos de força, força na fraqueza, força na hora do desânimo. Meu Deus, a força de Davi não estava na sua pedras, não estava no seu alforje, não estava, Senhor, na sua lança ou naquilo que ele poderia usar no seu cajado. Não, Senhor, a força de Davi estava no Espírito que o Senhor derramou sobre ele, e é desse Espírito que nós queremos, é desse Espírito que nós necessitamos, para que nos enche de força, para que nos enche de unção, para que nos enche de sabedoria, para que nos enche de poder, para que nos enche de graça, para que nos encha da autoridade do Senhor. Meu Deus, dai-nos força, meu Pai. Quantas vezes o inimigo quer desfalecer este irmão, quantas vezes, ó Pai, o inimigo quer desfalecer esta mulher, sabendo, Senhor, que se nós enfraquecermos, perdemos a vigilância, se nós enfraquecermos, perdemos o temor, se nós enfraquecermos, perdemos a direção do Senhor. Mas nesta oração, ó Pai, derrama sobre nós o Espírito lá do alto, o Espírito Santo, preenche as nossas vidas, preenche os nossos corações, preenche, Senhor, as nossas almas, preenche, Senhor, o nosso interior. Deus, que o Senhor venha nos lavar, ó Pai, com os rios do Espírito, que o Senhor possa lavar as nossas mentes, que o Senhor possa lavar os nossos corações, que o Senhor venha hoje, Pai, arrancar
tudo aquilo que causa fraqueza, frieza, desânimo, aquilo que nos faz, meu Pai, olhar para trás, aquilo que nos faz vacilar, meu Deus, tudo aquilo que está nos fazendo, Senhor, viver uma vida dissoluta. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos da sua ajuda para aprendermos a ser forte. Precisamos da sua ajuda para concedermos, meu Pai, a oportunidade, não apenas para nós, mas para que aqueles que estão conosco sejam também abençoados. Meu Deus, nós dependemos do Senhor. Não, Senhor, nos desampare. Não, Senhor, nos deixe. Não, Senhor, nos abandone. É o Senhor que nos dá vitória na fraqueza, para mostrar que toda força vem do Senhor. Quantos ursos, quantos leões, sim, Senhor, Davi teve que enfrentar, mas diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor o revestiu de poder, o Senhor o revestiu de autoridade. Reveste esta mulher, Senhor, reveste este homem, Deus Pai, reveste este homem, Deus Filho, reveste esta pessoa, Deus Espírito Santo, do poder do alto, no poder da unção, no poder da graça, no poder da sabedoria, no poder da virtude espiritual. Senhor, que neste momento, por intermédio da tua palavra, está escrito, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Senhor, que neste momento de oração, que neste momento, Senhor, que nós estamos orando, o Espírito do Senhor fortalece crentes para orar, o Espírito do Senhor fortaleça crentes para jejuar, o Espírito do Senhor fortaleça crentes para se consagrar em sua presença. Não deixa, Senhor, este homem vacilar, não deixa esta mulher vacilar, Senhor, pois o Senhor tem a força que precisamos. Não há nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer, não há nada, Senhor, que o Senhor não possa realizar por nós, pois o Senhor é o grande. O Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, o meu poder te aperfeiçoa no meio da fraqueza. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha trabalhar, venha agir, Senhor, venha mover neste momento, ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, ó Espírito da verdade. Visita esta irmã, Senhor, que já fazem dias que ela não jejua. Senhor, visita esta irmã que já fazem dias que ela já não vai à igreja, meu Pai. Visita, Senhor, este irmão que já fazem dias que ele não lê a palavra, que ele não escuta o louvor, que ele cada dia que passa está se distanciando da sua presença, está se distanciando, meu Pai, do seu querer. Mas o Senhor é aquele que disse que estaria conosco todos os dias, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Cristo, aquele que nos dá regozijo nas fraquezas, que nos dá ânimo nos desânimos, que mantém o controle quando estamos ansiosos. Ó Deus, ainda que este irmão esteja fraco por estar enfrentando uma angústia, uma perseguição, uma calúnia, ou até uma afronta, que o Senhor o fortifique, que o Senhor o levante. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor pega aquele que não tem força para dar força. O Senhor escolhe as coisas fracas, Senhor, o Senhor escolhe as coisas débeis, o Senhor escolhe as coisas que não são desejadas pelos homens, Senhor, para usar, porque não somos nós, mas é o Espírito do Senhor que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Senhor escolheu as coisas deste mundo louca para envergonhar as sábias, escolheu as fracas para envergonhar as fortes, escolheu a insignificante e desprezado para reduzir, Senhor, sim, Senhor, aquele que sabe a nada e exaltar aquele que não é nada. Deus, eu creio, ó Pai, que milhares de pessoas se sentem fraquinhas como eu, mas eu tenho um Pai que é grande. O meu Pai é grande.
O meu Pai é grande, o meu Pai é grande, o meu Pai é grande. Senhor, que neste momento, ó Pai, o Senhor manifeste o teu poder, que neste momento, ó Pai, o Senhor manifeste a sua graça, o Senhor manifeste a sua glória, o Senhor manifeste a tua unção, o Senhor manifeste, ó Pai, o poder do Espírito Santo para segurar nas mãos deste irmão. Nós oramos, meu Pai, nós clamamos a Ti agora, pois o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor é um Deus de sinais, o Senhor é um Deus de prodígios, o Senhor é Deus de coisas sobrenaturais, o Senhor é Deus de coisas grandes. Portanto, neste momento, Senhor, vai cortando todo o embaraço, vai cortando todo o laço, vai desfazendo, Senhor, os projetos malignos, vai desfazendo, meu Pai, os projetos do inferno, e ajude, meu Pai, o teu povo, ajude, meu Deus, os teus servos, ajude, meu Deus, os teus escolhidos. Pai, a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é a força do fraco, o Senhor é a sabedoria, Senhor, daquele que não tem sabedoria, o Senhor é o prazer daquele que estava desmotivado. Visita as famílias, alegra, aviva, ó Senhor, pois a palavra avivamento fala de vida, trazer emoção, trazer, Senhor, alegria. Aviva, Senhor, este casamento, aviva, Senhor, a vida sentimental desta família. Aviva a vida espiritual deste jovem, Senhor, aviva. Nós queremos força, meu Pai. Ana não tinha nem mais força para clamar, mas o seu coração era fortalecido, o seu coração era fortalecido, e Ana, Senhor, mesmo mexendo apenas com a boca, recebeu milagre. Algumas pessoas não conseguem orar, meu Deus, enquanto eu estou orando, Senhor, apenas se curvam a cabeça e escuta esta oração. Mas, Pai, se o Senhor tem me dado força, eu intercedo também por eles e peço que o Espírito de Deus intercede por nós, nos dando força, nos dando ânimo. A tua palavra diz em Salmo 72 que o Senhor se compadece dos fracos e dos pobres, o Senhor os livra da morte, o Senhor resgata da opressão e da violência, os seus olhos estão sobre eles. Ah, Senhor, assim como o Senhor olhou para Mefibosete lá, Senhor, em Lodebar, que estava fraco, que estava doente, que estava mendigando, olha para todos, ó Pai, que se sentem tão fracos financeiramente, fracos espiritualmente, fracos materialmente, fracos na vida sentimental, fracos na vida material. Senhor, são muitas pessoas que se sentem fracas, mas o Senhor é a nossa força. Está escrito, Pai, que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Deus, ainda que nós somos fracos, nos revista com o teu poder, porque nós só somos fortes, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a suportarmos, Senhor, as fraquezas. Não deixe esta mulher cair, não deixe este homem cair, não deixe esta pessoa se abater e desanimar, mas fortalece os teus servos, ó grande Pai. Senhor, que aonde tem um irmão que estava abatido, que o Senhor resplandeça sobre ele a luz do Senhor, que aonde havia alguém, Senhor, que estava completamente desanimado, o Senhor venha sobre ele, o Senhor venha sobre ela, para lhe dar poder, para lhe dar graça, para lhe dar força. Oh Deus de Abraão, oh Deus de Isaque,
Ó Deus de Jacó, levanta a todos, ó Pai, resplandecendo o teu Espírito, resplandecendo a sua glória, resplandecendo a sua graça. Senhor, que aonde tem pessoas orando, o Senhor vem aí de encontro a essas pessoas, para protegê-las, para livrá-las, para guardá-las, para selá-las com o teu poder. Manifesta força na fraqueza, receba força na fraqueza, irmã, receba força na fraqueza, receba ânimo no lugar do desânimo, receba alegria no lugar da tristeza, receba saúde no lugar da doença e da enfermidade. Meu Deus, confirma a bênção e a vitória, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos ouvintes, eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Pegue a sua Bíblia comigo, vamos ler a palavra do Senhor em Salmos. Salmos 73, eu gostaria de meditar com todos os irmãos em Salmos 73. Se você tiver caneta também, é muito bom que você tenha uma caneta aí do seu lado, para que você possa anotar alguma coisa que você creia que pode ser importante para a sua vida. Eu creio que tudo que diz respeito à fé, a palavra de Deus, é de suma importância. Salmo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os seus olhos estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem suas bocas contra os céus, as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e a água do copo cheio se lhes espreme. E eles dizem: como sabe Deus isso ou aquilo? Será que há conhecimento do Altíssimo nisso? Eis que esses são os ímpios, e prosperam no mundo, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu disseste, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que eu entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Certamente, tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guia-me com os teus conselhos, e depois me receberás em glória. Que tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração. A minha porção é Ele para sempre. Pois eis que se alongam de ti. Eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que desviam-se de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Que lindo, não é verdade? Esses salmos
Nós vamos hoje meditar um pouco sobre a crise que Asaf vai passar no seu ministério. E antes de tudo, eu gostaria de falar quem foi Asaf. Às vezes você pode pensar, irmã Isabel, mas quem foi Asaf? Asaf foi um levita, filho de Baraquias. E Asaf, ele era da descendência de Gesso, filho de Levi. E Asaf foi um músico muito importante na época de Davi. Foi nomeado pelos principais daquela época para ser responsável pela música. E juntamente ele e outras famílias que o próprio Deus separou quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém. Esse músico, irmãos, Asaf, ele foi constituído também além de ser constituído por Deus, o ministério dele foi confirmado pelo rei Davi, que ele seria o líder dos levitas, colocado em postos, para servirem perante a arca do Senhor. E ele tinha os seus instrumentos, ele tinha toda ali a sua liturgia de adoração. Quanto ao serviço do culto, era Asaf e a sua família que eram encarregadas de organizar a música e também o cântico para oferecerem a Deus a perfeita adoração. E além de ser músico, Asaf também ele era instrumentista. Ele tinha uma reputação naquela época muito famosa como líder do louvor, aquele que ministra diante de Deus, aquele que ministra diante da Arca da Aliança. Ele também tinha visões, tinha sonhos, ou seja, ele era um homem completo, um homem que adorava a Deus. Ele era uma pessoa que Deus o designou para que ele pudesse louvar o nome do Senhor e prestar serviço, tanto com o seu corpo, quanto com o seu intelecto, quanto com a sua devoção a Deus. Ele é o autor do Salmo 50, ele é o autor do Salmo 73 a 83. Dos Salmos 73 a 83, Asaf é o que escreveu esses salmos. Mas existe algo que nos chama a atenção muito na vida de Asaf. Foi a característica marcante dele quando ele começa a questionar acerca da prosperidade do ímpio. E ele começa a olhar a prosperidade do ímpio em contrapartida, vendo o sofrimento do justo. Irmãos, e é nítido aqui que Asaf, ele começa a ter dificuldade para entender e perceber a condição que Deus o havia colocado. Quando nós paramos de olhar para Deus, nós começamos a ver coisas que na verdade são miragens, não são coisas que são fixas. Quantas vezes no período onde há muito calor, você olha para o asfalto e parece que há uma camada de água, mas na verdade aquilo não é água, aquilo é uma miragem. Não há água, quando você chega não há água. E quando Asaf ele começa a perceber a prosperidade do ímpio, ele não está vendo algo que é fixo, ele está vendo uma miragem. E aqui começa o declínio desse homem de Deus. Ele começa a descer, ele começa a sucumbir, ele começa a passar por dificuldades. Por quê? Porque, na verdade, ele começou a parar de olhar para Deus. E eu vejo isso não apenas no Velho Testamento, mas agora no Novo Testamento, quando os discípulos estavam na quarta vigília da noite no mar, de repente Jesus aparece e eles falam, é um fantasma, e Pedro diz, Senhor, se é o Senhor, que o Senhor me faça ir ter contigo. E o Senhor disse, Pedro, venha. E sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que o Senhor fez com que Pedro caminhasse sobre as águas, porque ele estava olhando para o Senhor. Mas a partir do momento que Pedro, ele começa a olhar para um lado, ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para a negritude daquela madrugada, ele começa a afundar. E eu vejo aqui o declínio de Asaf, quando ele começa a questionar a vida do ímpio, e ele começa a colocar o ímpio como pessoas que estão completamente sólidas, pessoas que estão firmes em seus propósitos, pessoas que estão firmes naquilo que fazem, e ele começa a olhar para ele, e chega um momento que ele chega a dizer, em vão eu
tenho purificado as minhas mãos. Em vão eu tenho adorado no templo. Em vão eu tenho estado todos os dias a ministrar diante da arca do Senhor. Em vão eu tenho servido de exemplo. Porque quando eu abro a janela da vida e eu olho para a vida do ímpio, o ímpio parece que está melhor do que eu. E na nova tradução, na NVI, na tradução NVI, diz assim, ó, porque eu tinha inveja dos arrogantes e via a prosperidade dos ímpios. Ele vai dizer, os ímpios não passam por sofrimento. Os ímpios sempre estão sorrindo. Os ímpios sempre estão festejando. Se fosse nos dias de hoje, ele relataria, os ímpios sempre estão fazendo churrasco. Os ímpios sempre estão tomando cerveja. Os ímpios sempre estão comprando pacotes de viagem para Porto de Galinhas, para Maragogi, para Jericoacoara. Os ímpios sempre estão fazendo os tours da vida. Se fosse nos dias de hoje, esse homem estava dizendo, os ímpios sempre estão comprando os seus pacotes a viajarem. Segunda para eles é como se fosse domingo. Domingo para eles é como se fosse segunda. São pessoas prósperas, pessoas que têm dinheiro. E ele diz, eu não vejo sofrimento na vida dos ímpios. O corpo do ímpio, ele vai dizer aqui no verso 4, o seu corpo é saudável e forte. Eles estão livres de fardos. Eu olho para os ímpios, no verso 5, ele vai dizer, eles não são atingidos de doenças como os outros homens. E se Asaf vivesse em pleno ano de 2021, ele diria, os ímpios a qualquer momento têm plano de saúde. Os ímpios a qualquer momento podem ter cirurgia particular. A qualquer momento, precisando de algum atendimento, eles têm área VIP para ser atendidos com urgência nos hospitais. Ele começa a dizer, por isso, eu olho para o ímpio e eu vejo que o ímpio, ele fala com arrogância. O ímpio, ele tem um orgulho como um colar ao pescoço e a veste do ímpio é como se fosse de violência. Mas até então, quando Asaf começa a perceber a vida do ímpio, ele começa a dizer que até os ímpios dizem, onde está Deus? Aonde está o conhecimento de Deus? Certamente, minha irmã, você já se fez essas perguntas. Certamente você que está me ouvindo, você por algum momento já questionou. Meu Deus, o filho do ímpio, ele tem isso, tem aquilo. Meu Deus, o ímpio troca de carro a cada 3 anos, a cada 1 ano. Eu estou a pé. O ímpio tem casa própria e eu, tua serva, vivo de aluguel. O ímpio, ele tem isso, tem aquilo e eu não tenho aquilo. Irmãos, a partir do momento que nós começarmos a comparar as nossas vidas com o ímpio, nós perdemos o foco de Deus. E quando você perde o foco de Deus, você perde a direção de Deus, você perde a proteção de Deus, você perde a unção de Deus, você perde a graça de Deus. A partir do momento que você começa a olhar para o ímpio, você faz do ímpio como se fosse uma torre. Na verdade, os ímpios não são uma torre. Lá em Salmos, no capítulo de número 1, está escrito: bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos e que não vive conforme os ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia, medita de noite, porque será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Na verdade, o ímpio é uma folha seca. O ímpio é uma figueira sem fruto, que a qualquer momento o Senhor vai amaldiçoar e vai secar. O ímpio não produz fruto. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os meus ramos, e todos que estão em mim dão frutos e muitos frutos. Mateus capítulo de número 3, verso 11, Jesus vai dizer: pois o machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não der fruto, ela será cortada. O ímpio, ele vai desaparecer. O ímpio vai sucumbir. O ímpio vai a qualquer momento perecer.
E falando sobre ímpio, eu quero dizer para você que a Bíblia é repleta de versículos que fala sobre o fim dos ímpios. Lá em Salmos 21, verso 9 diz: no dia em que manifestares a eles, fará uma fornalha ardente, e na sua ira o Senhor os devorará e o fogo os consumirá. O Senhor vem aí como fornalha ardente, e Ele vai consumir os ímpios. Salmos 21, verso 9. A Bíblia diz em Provérbios 10, 25, passando a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. São as tempestades que provam se é o ímpio ou se é o justo que tem mais resistência. A palavra de Deus me leva em Mateus capítulo de número 7, quando a Bíblia vai falar sobre a casa na rocha. Existem casas que são bonitas, mas não são sólidas. Existem casas que são bonitas, mas estão na areia. E a Bíblia diz que a casa que foi feita na areia, desceu a chuva, correu os rios e bateu o vento, e essa casa ruiu, e grande foi a sua queda. Mas a Bíblia diz que aquele que edificou a casa sobre a rocha, a mesma coisa, desceu a chuva, correu os rios, bateu o vento e a casa não caiu, pois a casa estava na rocha. Assim é aquele que não é apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Aquele que pratica a palavra e que vive a verdade da palavra. É profundo isso. Você vai perceber que o ímpio, ele vai ser destruído após a tempestade. Olha o que diz Salmos 37, 22. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas aquele que ele amaldiçoa serão eliminados. Salmos 37, 22. Diz a palavra do Senhor aqui, ó, Salmos 37, 10. Um pouco de tempo e os ímpios não existirão. Por mais que você os procura, não os encontrará. Por que que o ímpio vai desaparecer? A resposta está lá em Romanos 6. Pois o salário do pecado é a morte. Quem trabalha para o diabo vai receber o salário da morte. Vai receber o 13º da morte. Vai receber o adiantamento da morte. Vai receber as férias para passar o resto da vida no inferno. Essa é a realidade. Porque quem trabalha para o diabo, o salário dele, mais cedo ou mais tarde, vai vir o salário dele. E não pensa que o diabo nega salário ou paga atrasado. Quem trabalha para o pecado vai receber o salário do pecado. Porque o ímpio, ele não vai existir daqui a pouco. A verdade é que muitas das vezes nós invejamos ímpios. Mas os ímpios, está escrito em Salmos 37, 20, mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão e se desvanecerão como fumaça. E são esse tipo de pessoa que Asaf olhou e disse: eles são sólidos, eles são melhores do que eu. Eles estão mais alto do que eu. Eles desfrutam de comidas melhores, de roupas melhores. Parece que o seu corpo é imortal porque eles não adoecem. Eu quero dizer algo para você. O ímpio não vai permanecer na terra dos viventes, pois daqui a pouquinho eles se desfarão como fumaça. E a Bíblia diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Enquanto o crente é considerado como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, o ímpio é visto como a moinha. Você que tem árvore na sua casa, você sabe. Quando todo dia você tem que rastelar, eu não sei se eu estou usando o termo certo, rastelar ali o quintal, porque são as folhas que vão caindo, e assim são os ímpios. Mas você não pode olhar para o ímpio. Então está aqui a primeira situação que eu vejo em que Asaf ele erra. Qual foi a primeira? A inveja dos ímpios.
Coloque aí na sua Bíblia, coloque aí no seu papelzinho. Eu não devo ter inveja do ímpio. O ímpio vai passar. O ímpio vai perecer. O ímpio será destruído. O ímpio perecerá. O ímpio daqui a pouco vai procurar e a gente não vai achar ele. Porque está escrito em Provérbios 24, 20, pois não há futuro para o ímpio, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Aquelas virgens loucas eram ímpias e as lâmpadas se apagaram, mas as prudentes guardaram azeite e entraram na festa para festejar com o noivo. Você que está me ouvindo agora, você vai continuar invejando o ímpio? Meu Deus, a mulher de Ló perdeu uma chance de escapar, ter o seu marido, as suas filhas, se ela não olhasse para trás e se agarrasse a Sodoma e a Gomorra, que eram cidades ímpias. Eu já preguei algumas vezes a palavra e eu já cheguei até a brincar que a mulher de Ló olhou para trás, não vendo nada em Sodoma e Gomorra, e aquela mulher ficou presa. Quando os anjos disseram, olha, vocês precisam sair apressadamente, porque a cidade vai pegar fogo. O Senhor vai mandar fogo, vai mandar enxofre, vai destruir essa cidade. Eu imagino a mulher de Ló olhando para a cozinha dela, olhando para as panelas dela, olhando para as coisinhas dela. E de repente ela dizendo, não, eu não quero sair daqui. Imagine se fosse nos dias de hoje. Quando você olha para um lado, tem Marisa, tem C&A, tem Riachuelo. Para os irmãos que nos escutam na Europa, tem a loja lá HM. Você vai olhando para quem está lá em Portugal, você olha para aquelas lojas Primark, você vai olhando para as lojas de um lado ou de outro e você vai dizendo, meu Deus, é muita coisa boa, aqui tem coisas boas demais. A gente fica tão preocupado, na verdade, em nutrir a nossa carne, porque o ímpio é assim. O ímpio vive apenas com a vestimenta que a traça pode destruir. É blusa de 400, é blusa de 500, é camisa de 800, é sapato de 1.000, é bolsa de 3.000. Mas o que a Bíblia vai dizer? Não ajunteis tesouro aonde a traça pode destruir. Mas em contrapartida, o crente não é só um corpinho bonito. O crente não é só uma aparência bonita. O crente, além dele vestir-se bem, com pudor, com decência, ele é revestido pela graça de Deus. Porque Jesus, ele foi para a cruz despido para hoje te revestir da graça dele. E ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós somos revestidos pelo poder de Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Se a mulher de Ló não conhecesse shopping, não conhecia shopping, se a mulher de Ló não conhecia essas lojas maravilhosas que hoje nós conhecemos, ela já estava agarrada a Sodoma e Gomorra, imagina nos dias de hoje. E assim tem muitos crentes, irmãos, amarrados ao material, amarrados apenas em cabelinho arrumado, em roupinha arrumada, ajeitadinho, e fracos, desanimados, frios, vazios. E a Bíblia diz que são sepulcros calhados, que bonitos são por fora. Você já foi ao cemitério e você já viu, existem sepulcros que são de mármore, que são de bronze, talvez pode ter até de ouro em algum lugar do universo, mas ali dentro é calhado, ali dentro é sujo, ali dentro tem morte. E Deus está dizendo para você, crente, que parou para me ouvir agora, mas não me ouviu, ouvi a voz de Deus. Não tenha inveja do ímpio, porque o ímpio vai perecer. A primeira coisa que Asaf teve aqui foi a inveja do ímpio. E ele vai declarar no capítulo 73, no verso 2, porque sobre a prosperidade do ímpio, eu tive inveja da sua prosperidade, e os meus pés quase se desviaram. Irmãos, é bom vestir bem, é ótimo. É bom comer bem, é ótimo.
É bom dirigir um carro novo, é ótimo. Se você tiver condições, tenha carro bom. Se você tiver condições, compre roupas boas. Se você tiver dinheiro, desfrute sim de coisas maravilhosas. Mas não coloque o seu coração naquilo que é terreno. Porque está escrito que não há pedra sobre pedra que não vai ser derrubado. Lá em Mateus 24. Nada nessa terra vai poder paralisar a ira de Deus sobre aquele que é ganancioso e aquele que é ímpio. Eu não estou dizendo que você tem que comprar roupa no brechó, ou você tem que comprar roupa no bazar, ou naquela lojinha dos 10 aí da sua cidade. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode pensar que você tem tudo a ponto de se tornar arrogante e achar que você é imortal, porque o ímpio vai perecer. O ímpio vai perecer. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Ele olha para a vida do ímpio, ele observa a sua prosperidade e tem inveja. Mas Jesus falou para a gente em Mateus capítulo 6, não ajunteis tesouro aonde a traça pode destruir, aonde o ladrão pode roubar e a ferrugem pode estragar, mas ajuntais tesouro no céu. A segundo erro de Asaf está no verso de número 13. O que diz o verso 13? Diz assim, ó: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência. Na NVI, diz assim, ó, a tradução: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Ou seja, ele observa que é inútil servir a Deus. Ele chegou a uma conclusão que não haveria vantagem nenhuma em buscar o Senhor. O que se importa servir a Deus ou não servir? O que se importa ser fiel ou não ser? Parece que Deus não liga para isso, porque o ímpio pinta, borda, faz tricô aí no pecado, e Deus não faz nada com ele. Então eu acredito que Deus também não fará comigo. Mas eu quero dizer para você que você não pode comparar com a vida do ímpio, porque a justiça de Deus virá. A Bíblia diz que tem um grande trono branco e Deus julgará os ímpios. A Bíblia diz que nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar das minhas mãos naquele dia, diz o Senhor. Nem a sua prata, nem o seu ouro vai poder livrar eles. Sabe onde está escrito isso? Anote aí. Sofonias, capítulo 1, verso 18. E naquele dia, diz o Senhor, nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar das minhas mãos. Então não pense que é inútil servir a Deus. Porque o que Jesus disse? Eu vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. O ímpio, a morada dele é terrena. E quando essa terrena acabar, o inferno está aberto para o engoli-lo. Mas o justo, Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele disse que foi nos preparar lugar. Então não é inútil servir a Deus. Pois a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte herdará a coroa da vida. Assim como eu assentei ao lado de meu Pai, Ele também vai assentar ao lado de Deus. Você vai ter um lugar ao lado do Senhor. O terceiro erro de Asaf é achar que ele era o único em dificuldade. Primeiro erro, invejar a prosperidade dos ímpios. Segundo erro, achar que era inútil servir a Deus. E terceiro, achar que era o único em dificuldade. Minha irmã, você tem que parar de pensar que só você sofre. Me desculpe pela palavra que eu estou dizendo. Pare de pensar que você é o patinho feio. Pare de pensar que você é um nada. Para de pensar que você é a coitadinha. Algumas pessoas estão afastando de você porque você se acha coitada demais.
Algumas pessoas já nem querem mais escutar aquilo que você fala, porque você só sabe reclamar. Algumas pessoas nem têm coragem mais de abrir o seu áudio no WhatsApp, porque sabe que você vai lamentar. Troque esse disco hoje, troque esse CD hoje. Davi disse no Salmos 40, verso 2, ele me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. Deus não quer ver você dessa forma. Irmãos, tem pessoas que ele se acha o pior. Ele se acha o pior e Deus não quer isso para você. Irmãos, existem pessoas, deixa eu te falar uma coisa, que ele coloca um fardo por cima dele maior do que aquele próprio que ele está carregando. Olha o que ele vai dizer no verso de número 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Não é castigado. Asaf não era castigado, Asaf era um músico. Asaf estava diante da presença de Deus. Asaf era uma pessoa que Deus havia... A tribo de Levi foi separada por Deus, gente, para servir só o templo. Você sabe o que é isso? E existem pessoas que ele tem essa conversinha, que ele é o único que sofre, que ele é o único que padece. Irmão, tem gente que é digno de misericórdia mesmo, mas tem gente que é digno de levar uma surra espiritual. Os anjos têm que dar uma palmadinha assim na poupança dele e falar: para de chorar, porque você não está chorando de verdade. Para de se lamentar, você está se lamentando muito. Sabe quando a mãe fala: olha, vou te bater de verdade para você chorar, porque você está chorando à toa. Às vezes o anjo tem que fazer isso com você, te dar umas palmadas santas para falar: ei Maria, ei, desperta. Ei José, desperta. Você não veio com defeito de fábrica não, meu filho. Deus te fez e te deu o Espírito Santo. O Espírito de fortaleza, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de graça, o Espírito de temor. Você precisa saber que você não é um coitado. Muda essa música. Chega de achar que você é o patinho feio, que você é o último da casa de Jessé, o menor da casa de Jessé. Você não é o menor, você é um ser humano que Deus habita dentro de você. Na perspectiva dele, a vida do ímpio era perfeita e a dele era um lixo. Olha que absurdo. Ele vivia afligido e achava que todas as manhãs ele acordava já dizendo: hoje eu tô à vontade de morrer. Mas não era isso. Só que sabe o que aconteceu? Ele vai dizer que ele tinha tudo isso na cabeça dele, até que aconteceu algo. Olha o que ele disse aqui, ó, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Pois eles estão em terrenos escorregadios, e o Senhor os fará cair em ruína. Sabe o que fez Asaf perceber o quanto ele era abençoado? Foi entrar na presença de Deus. Foi estar uns minutos na presença de Deus. Minha irmã, desliga um pouco esse celular e entra dentro do seu quarto e começa a orar. Não, mas nem ore com a irmã Isabel não, para minha voz não te atrapalhar. Só você e o Espírito Santo entra dentro do teu quarto e ora, crente. Entra dentro do teu quarto e clama, crente. Você vai escutar a voz de Deus dizendo: eu te tirei do mundo e para você parece que está difícil, mas tem gente agora ameaçada de morte no tráfico de droga. Existem moças que estão nas baladas enquanto você está na igreja, mas elas estão com o vírus do HIV e você está pura. Existem pessoas agora que o tribunal do crime já deu ordem para matar eles, enquanto você tem um anjo de Deus ao seu lado. Salmos 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Às vezes, querido, você está aí se achando o pior dos piores, mas tem gente agora que está debaixo da ponte. Tem gente agora que está louco no hospício. Tem gente agora que está no hospital morto.
E os médicos só não desligam o aparelho ainda daquela pessoa que está morta ali para continuar ganhando o dinheiro da família. Não, ele está em coma, não sei o quê. Mas já está morto. E você, minha irmã, está aqui, livre e reclamando da vida, olhando para o ímpio e achando que é melhor do que você. Ele diz até que eu entrei no santuário do Senhor e contemplei o fim dos ímpios. Você só vai conseguir ver que o ímpio é uma farsa quando você experimentar o amor de Deus. Você só vai perceber, irmã, e outra coisa, você já esteve lá. Você bebia, você fumava. Você sabe que não é essa alegria toda lá no mundo. Você sabe, minha irmã, que não é lá essas grandes coisas. Você já esteve nas festas, nas boates, nos prostíbulos. Existem pessoas aqui que era da noite, que ficava com 5, 6 pessoas uma noite só, que cheirava cocaína, que fumava maconha, que usava crack. Você sabe que não é essa alegria todo mundo. Tem pessoas aqui que você era lá da baderna. Jesus veio, te lavou com a palavra dele, te enxugou com a graça dele, te perfumou com a unção do Espírito, e você está olhando para lá, querendo voltar para lá. É como o cachorro que voltou a comer o seu próprio vômito. O ímpio vai cessar. Mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Esse mundo é engano. Esse povo que no sábado fica lá nos barzinhos com cerveja, fumando, escutando música ao vivo, isso tudo é engano. Chega em casa, quebra tudo. Chega em casa, a mulher está querendo ir embora, os filhos estão chorando. Segunda-feira está com dor de cabeça, não aguenta ir trabalhar por causa da ressaca da bebida de sábado, de domingo. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te guarde, que você perceba. É entrando na presença de Deus que eu entendo o fim dos ímpios. Pois na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor, minha irmã, Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Eu vou ficando por aqui, porque ao meio-dia nós estaremos juntos clamando ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deixa o seu comentário. O que você achou desta palavra? Se algum dia você já experimentou isso, deixa o seu like. Você começa a dar o seu like aqui, aplaudindo a Deus por esta palavra, tá bom? Não estou dizendo que Deus vai ser glorificado com like, mas se você crê que Deus falou com você, dá um joinha aqui para ajudar esse canal, tá bom? Irmãos, se não for pedir demais, compartilha essa palavra. Existe alguém que está querendo se desviar da igreja. Existe alguém que está querendo deixar tudo para voltar lá para o meio dos ímpios. E ele precisa ouvir essa palavra antes, tá bom? Pode compartilhar no Face, no Instagram, no WhatsApp, para que alguém venha escapar pela sua vida. Que Deus abençoe vocês. Ó, já está aumentando. Que, meu Deus, que bênção. Isso mesmo. Se você tem o dedinho, vai lá. Se não tem o dedo, vai com outro dedo. Faz alguma coisa. Mas nos ajude aí. Irmãos, fica com Deus. Um abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. E deixe seu comentário aqui. Se algum dia você já pensou como Asaf.